Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. O qual dentre vós, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Dará bens aos que lhe pedirem. Sabe qual é a pergunta que eu mais escuto todos os dias? Seja pelo telefone, depois do culto, lá na igreja, lá no altar, quando encontro com alguém, quando alguém me aborda. A pergunta que eu mais escuto é aquela que diz assim: pastor, o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Qual atitude? Qual rumo? Qual direção eu devo tomar? O que eu devo fazer da minha vida? Como é que eu posso agir, meu pastor? Como é que eu posso agir diante dessa situação? O que eu faço, meu pastor? Essa é uma das perguntas, e eu acho que é a pergunta mais usada e que me cerca todos os dias. É o que mais me perguntam. É o que mais o povo me pergunta todos os dias. E às vezes as pessoas andam em busca de uma resposta mirabolante, andam em busca de uma estratégia de algo que nunca ouviram. Parece que sempre alimentam esse tipo de pensamento, esse tipo de expectativa. Porque a resposta para isso é simples. Jesus já nos ensinou sobre isso. Jesus já nos deu a receita, já nos mostrou a fórmula, já nos deu a estratégia, já nos revelou como nós devemos agir diante de situações que nós não podemos resolver com a nossa capacidade, com as nossas limitações, porque somos limitados. Agora, o que acontece é que muitas vezes, eu estava pensando sobre isso hoje pela manhã, é que nós nos desesperamos com muita facilidade. Com muita facilidade. Existem pessoas que você pensa que tem uma fé fervorosa, mas aparentam ter uma fé fervorosa, aparentam ter uma fé acima do comum, acima da média, e de repente, num momento difícil, no momento de confronto, no momento de situações difíceis, essa pessoa se revela ao contrário daquilo que ela demonstra ser todos os dias. No momento em que ela precisa usar a sua fé, no momento em que ela precisa colocar a sua fé em prática, naquele momento crítico da situação, naquele momento mais difícil da situação, que ela precisa demonstrar que ela tem fé e que essa fé pode ser utilizada de maneira benéfica, essa pessoa retrocede e ela entra em pânico e desespero. E é o que acontece com a grande maioria, que entra em pânico e desespero quando o inesperado aparece. Quando o inesperado acontece, entra em pânico e desespero. Não sabe o que fazer. Não sabe como agir. Não sabe ter autocontrole diante de uma situação adversa. E o que acontece quando a gente entra em desespero? Vou dar aqui um exemplo. Está tudo bem. Está tudo bem em casa. Está tudo bem com a família. Está tudo bem com os filhos. E você está vivendo um momento muito especial na sua vida. De repente você recebe um telefonema. Não desejo isso para ninguém. Estou falando aqui a nível de exemplo. De repente você recebe um telefonema.
e alguém diz, olha, teu filho sofreu um acidente, você precisa vir para o hospital. Claro que qualquer pessoa, e qualquer pai ou mãe, vai ter um choque naquele momento. O coração vai ficar aflito. E ficar aflito é uma coisa. Me entristecer é outra coisa. Ficar apreensivo é outra coisa. Preocupado é outra coisa. Não estou falando que nós devemos viver de forma que essas coisas não nos atinjam. Não existe. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Existem momentos na minha vida que eu fico preocupado. Existem momentos na minha vida que o meu coração fica aflito. Uma notícia que chega. Algo que acontece de maneira inesperada. Um problema que do nada surge. Uma situação que é criada do nada. E de repente você se vê, de um dia para o outro, você se vê numa situação difícil, apavorante. Lógico que nós, como seres humanos, em alguns momentos nos preocupamos. Vem o receio, vem o medo, vem a preocupação. Eu não estou falando disso. Porque isso é natural, isso é normal. Eu estou falando de desespero. Porque o desespero é algo mais. O desespero é algo mais. Porque o desespero faz com que a gente perca. E nós perdemos o controle da situação. Você perde o seu controle emocional. Você perde o controle de uma situação que você tem que naquele momento gerenciar. De uma situação que naquele momento você tem que mudar. De uma situação que naquele momento você tem que lutar para que aquela situação venha se reverter. Para que aquela situação venha mudar. No desespero, escuta! No desespero, ninguém consegue resolver nada. O desespero só faz com que as coisas fiquem piores. O desespero cria um estado de calamidade, de apavoramento generalizado. E aí é o que acontece na vida de muitas pessoas que estão passando por lutas. De muitas pessoas que estão enfrentando problemas e situações difíceis. É que tem gente que está agindo, escuta, ei, presta atenção, agindo na base do desespero. Agindo na base do desespero. Perde o controle da situação, faz com que as coisas fiquem cada vez piores, mete os pés pelas mãos e, se o barco está afundando, faz com que o barco afunde mais rápido ainda e faz com que as coisas piorem cada dia um pouco mais, porque está agindo na base do desespero. Isso acontece na vida de muita gente, que precisa ajudar o filho, mas o teu desespero faz com que a situação do teu filho piore. Teu filho está no momento em que ele precisa de você, mas o teu desespero faz com que a situação do teu filho piore a cada dia. A tua filha, ela precisa de você. Ela precisa de uma mãe sensata, de uma mãe equilibrada, de uma mulher que tem um conselho sábio, de uma mulher que sabe a hora de agir, como agir, e que saiba usar as estratégias de Deus. Mas de repente aquela pessoa que para ela era o seu porto seguro, aquela pessoa que para ela era a sua coluna, encontra-se terrivelmente desesperada, metendo os pés pelas mãos. O desespero faz com que as coisas fiquem a cada dia que vai passando cada vez pior. Cada vez pior. Casamento fica pior. Porque as suas ações são ações de alguém que está desesperado. De alguém que atrapalha tudo, mete os pés pelas mãos, que não sabe o momento certo de agir, que não sabe o momento certo de falar, que não sabe o momento certo de calar, que não sabe o momento certo de recuar e que mete os pés pelas mãos e faz tudo errado. Eu estava pensando sobre isso hoje pela manhã. A primeira coisa que eu podia falar sobre o desespero é que, entre muitas coisas, não sou aqui não quero ser aqui pretensioso, vou falar tudo sobre o desespero. Longe de mim isso. Mas algumas coisas que eu pude observar a respeito do desespero. É que quando alguém encontra-se desesperado, e Deus não quer pessoas, você pode até estar aflito, você pode até estar com a sua alma amargurada, você pode até estar triste, você pode até por algum momento estar abatido ou abatida, mas desesperado jamais. Esse estado de desespero, essa situação de desespero, é a única situação que você não pode aceitar de maneira nenhuma, que você tem que lutar contra ela.
Você tem que pelejar contra essa situação e não permitir que o desespero venha tomar conta da sua vida e da sua alma, porque é tudo que Satanás quer, é tudo que o diabo quer, é que o desespero venha tomar conta da sua alma, é que o desespero venha tomar conta da sua vida. Primeira coisa, quando alguém se encontra desesperado, é porque essa pessoa perdeu a noção das coisas, ela perdeu a noção, e o desespero tem a capacidade de nos fazer perder a noção das coisas. Presta atenção, mulher. Ei, meu filho! Presta atenção, Deus está falando com você. Presta atenção, Deus está falando com você. Vou repetir, escute. O desespero, em primeiro lugar, tem a capacidade de nos fazer perder a noção das coisas. Primeiro, quando nos encontramos desesperados, nós fazemos com que o problema ganhe uma proporção que ele mesmo não tem. Ou seja, nós fazemos o gigante maior do que o que ele é. O desespero tem essa capacidade. Nós fazemos o gigante ser pior do que o que ele é. Quer dizer, se a situação tem um nível de gravidade, nós fazemos com que aquela situação se torne mais grave ainda. Porque nós enxergamos, e a nossa visão, ela funciona de forma antagônica à nossa fé. Quer dizer, a minha fé, ela tem a capacidade de me fazer olhar os problemas de cima para baixo. Quando eu olho de cima para baixo, eu vejo as coisas pequenas. Quem já viajou de avião sabe disso. Quem já esteve em lugares altos sabe disso. Você sobe numa serra, você sobe numa montanha, você sobe em cima de um prédio, você olha para baixo, você vê tudo pequeno. Por quê? Então a nossa fé, a minha fé, ela produz isso na minha vida. A minha fé, ela me faz enxergar os gigantes como minhocas. A minha fé me faz enxergar os gigantes como formigas. Porque a minha fé, ela me tira de uma situação inferior e a minha fé me coloca numa situação superior. Então eu passo a enxergar as lutas, eu passo a enxergar as dificuldades, eu passo a enxergar os problemas, eu passo a enxergar os vícios, eu passo a enxergar as enfermidades de cima para baixo. Eu digo, a situação é séria? É. Existe um problema? Existe. Eu não sou doido. Existe uma situação difícil? Existe. Mas eu estou olhando para essa situação de cima para baixo, e eu sei que por mais que o problema seja difícil, por mais que a situação seja grave, não é maior do que o Deus que eu sirvo. Então, eu tenho um bom senso. Eu não perdi a razão das coisas. Eu tenho um bom senso. Eu olho de cima para baixo. O desespero não. O desespero faz com que você olhe as coisas de baixo para cima. Então, quando você olha as coisas de baixo para cima, tudo é grande. E tudo ganha uma proporção maior do que o que é de verdade. É isso que eu estou querendo ensinar. É isso que eu estou querendo dizer. É que o desespero nos nivela por baixo. O desespero nos faz perder a razão. E nós esquecemos de quem nós somos. Nos inferiorizamos. E o desespero tem essa capacidade de fazer qualquer homem, de fazer qualquer mulher se tornar um ser inferiorizado. Pastor, por que você fala isso? Que eu vejo isso todo dia. Eu vejo isso todo dia. O marido sai de casa, a mulher entra em desespero. E aí ela perde o senso. E ela passa a rastejar. Ela perde o seu amor próprio. Ela perde a sua dignidade. E aí ela se ajoelha e lambe os pés, e ela rasteja, e ela liga 24 horas por dia, e aquele desespero dela faz com que ela sempre use as estratégias erradas. O medo, o apavoramento, se instalou na alma dela um caos, se instalou na alma dela uma confusão, e aí ela não sabe mais o que fazer, e aí ela perde o bom senso, ela perde o seu amor próprio, ela perde a sua autoestima, e ela se inferioriza por baixo. O camarada disse, rapaz, estou com abuso dessa mulher. Já disse para ela que eu não quero mais ela. Já disse para ela que eu não vou voltar para casa. Já disse para ela que eu arranjei coisa melhor do que ela. Já disse para ela que eu tenho nojo dela, da voz dela.
Já disse para ela que eu vejo ela como uma mulher horrível. E essa mulher chora todo dia. E essa mulher liga para mim chorando todo dia. E essa mulher fica se ajoelhando nos meus pés. Parece que essa mulher não tem mais dignidade. Parece que essa mulher não tem mais amor próprio. Parece que essa mulher não tem mais autoestima. Não. Ela é apenas uma mulher desesperada. E o desespero dela fez com que ela perdesse o seu bom senso. E perdendo o seu bom senso, ela esqueceu de quem ela é, e ela perdeu a sua dignidade, e ela perdeu a sua autoestima, e ela não tem noção, e ela não sabe o que fazer, e ela não tem capacidade de colocar em prática a palavra de Deus na vida dela, e de usar as estratégias de Deus para a vida dela. O grande problema é esse, que Deus nos ensinou tudo, Jesus nos ensinou absolutamente tudo. Então, escuta, ei, presta atenção. A pessoa perde o seu senso. Ela perde o controle, ela perde o autocontrole, ela perde o senso de responsabilidade e ela esquece de quem ela é de verdade. Você vê quantas pessoas não se matam? O camarada encontra-se, às vezes desempregado, às vezes endividado, desempregado, endividado. Ele começa a sofrer pressão. O credor vem e ameaça, o outro credor vem e impõe alguma coisa, o outro diz que vai matar, o outro diz que vai fazer não sei o quê. Porque o diabo trabalha nessa área. Satanás trabalha dessa forma. Ele com vergonha, porque ele tinha um comércio e quebrou, o que é que as pessoas vão falar? O que é que os vizinhos vão dizer? O que é que eu vou fazer? Porque até pouco tempo eu ofereci um padrão de vida para a minha família, e hoje eu não vou poder mais oferecer o padrão de vida que eu oferecia para os meus filhos. O que eu vou fazer da minha vida? E aí o desespero começa a bater na porta do coração. Sabe? E ele perde a noção das coisas. Ele perde o seu equilíbrio emocional. Ele perde a sua sensatez. E ele começa a meter os pés pelas mãos. Aí se ele está endividado, ele vai buscar uma maneira de se endividar mais ainda. Sem resolver o problema. Ele vai fazer daquela dívida uma bola de neve que depois não vai ter como resolver. De repente ele se encontra numa situação que ele já está numa bola de neve que ele não pode resolver mais. Aí o diabo começa a falar no ouvido dele, vai lá e se joga de cima daquele prédio. Acaba com a tua vida, porque vai ser um alívio para a tua mulher e para os teus filhos. Acaba com a tua vida, porque a tua vida não vale mais nada, já vão te matar mesmo. Já vão acabar com a tua vida mesmo. Acaba com tudo, porque aí os teus problemas acabam. Se joga por cima de um poste, porque aí está tudo resolvido na sua vida. Acaba com tudo. O desespero. E aí, todos os dias você vê no jornal uma notícia, ou no Brasil, nos países de primeiro mundo acontece muito isso. Todos os dias você vê a notícia que alguém se jogou de cima de um prédio e acabou com a sua vida. E a razão e o motivo é porque aquela pessoa encontrava-se endividada. O desespero. Porque o desespero produz isso. O desespero nos faz perder a noção de quem nós somos. O desespero provoca uma crise de amnésia profunda. E nós esquecemos as promessas de Deus. Esquecemos das coisas que Deus já fez até hoje em nossas vidas. Os milagres que Deus fez até hoje. As portas que Deus abriu no passado quando tudo estava fechado. Os milagres de providência. A solução que chegou na última hora e que você comemorou e glorificou a Deus. Mas você já esqueceu de tudo. Você esqueceu como Deus te salvou. Você esquece do lugar da onde Deus te tirou. Você esquece de como Deus alcançou a sua vida. De quem você era antes. O que era a sua vida antes de Deus te alcançar. Antes de você ter um encontro com Deus. Como era a sua vida. Quem você era, o buraco em que a sua vida se encontrava. E Deus foi lá e te tirou de lá com um braço forte e te trouxe de volta. E até hoje Deus tem sido fiel. Os problemas surgem, mas naquela hora certa, naquele momento certo, a providência de Deus chega. Deus sempre abre uma porta. Deus sempre tem misericórdia e traz uma solução e arranja uma solução. Nós esquecemos com muita facilidade. Com muita facilidade nós esquecemos. Quem é esse Deus na minha vida? Você esquece que Deus é Deus na sua vida.
Porque agora você se encontra diante de uma situação que você não consegue resolver, que se prolonga, em que as coisas pioram a cada dia, e uma sensação, porque o desespero produz isso, uma sensação de que tudo vai se acabar, uma sensação de que sua vida chegou ao fim, uma sensação de que não há mais solução, uma sensação de que está tudo perdido e que já a sua falência, a sua derrota já é um fato consumado. E você esquece que Deus é o Deus que já te livrou de situações parecidas e semelhantes a essa no passado. Porque você perde a sua memória. Você perde a sua memória porque você esquece as promessas que Deus tem para a sua vida. Será possível que Deus te trouxe até aqui para você morrer no meio do caminho? Será possível que Deus te trouxe até aqui para você naufragar no meio do caminho? Para você desmoronar no meio do caminho? Para você perder tudo no meio do caminho? Se desespera, porque... pastor, porque eu esperava que acontecesse de uma forma e as coisas pioraram. Isso faz parte do processo, meu filho. Às vezes aquilo que parece piora não é pior, é melhora. Às vezes aquilo que você parece que perdeu, você não perdeu, você ganhou. Por trás daquilo que você acha que acabou, não acabou, é um recomeço. Porque Deus tem as estratégias dele. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Quando é que a gente vai entender isso? Quando é que a gente vai entender isso? Eu estava conversando com uma pessoa ontem desesperada. Desesperada. Nunca vi alguém tão desesperado na minha frente. Desesperada, aos prantos, desesperada. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, como é que você pode dizer glória a Deus diante de uma situação dessa? Eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. Mas como é que o senhor pode dizer glória a Deus? Sim, eu estou vendo o arrependimento. Pior seria se você estivesse me contando o que você está contando e não houvesse dor na sua alma, não existissem lágrimas nos seus olhos. Pior seria se não existisse o arrependimento no seu coração. Porque esse arrependimento, essas lágrimas, essa dor, esse sofrimento, é o primeiro passo. Você está no ponto que Deus precisa para poder restaurar e transformar a sua vida. A nossa visão é limitada. A nossa visão é materialista. A nossa visão é uma visão secularista. A gente só enxerga a situação, não conseguimos enxergar além da situação. Não conseguimos enxergar pela fé o que Deus tem preparado lá na frente, o que Deus tem reservado lá na frente, o que Deus tem guardado lá na frente. Não conseguimos. Ei, presta atenção. Um dia desse, sua irmã chegou lá na igreja, pastor, meu marido saiu de casa, isso que corra boa. Glória a Deus. Ela disse, como é que o senhor pode dizer glória a Deus? Eu disse, minha filha, ele passou anos dentro de casa e nada resolveu. Ele passou anos dentro de casa, você não mudou? Você não usou as estratégias de Deus? Você não se transformou numa mulher sábia? Ele passou anos dentro de casa e você não conseguiu ser sal da terra e luz do mundo para atrair o teu marido para Cristo? Você passou anos dentro de casa e tudo que você conseguiu foi endurecer mais ainda o coração dele? Tudo que você conseguiu foi afastar ele de você todos os dias? Com a sua falta de sabedoria, com a sua intransigência, com a sua falta de humildade? Agora, Deus vai poder trabalhar no coração dele. Longe um do outro, ficou melhor para Deus trabalhar. Deus trata de você e Deus trata dele. Deus molda o seu caráter e Deus molda o caráter dele. Deus trabalha no seu temperamento e Deus trabalha no temperamento dele. Você está entendendo como a visão de Deus não é a nossa visão, e os planos de Deus não são os nossos planos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos? Você está entendendo por que eu estou dizendo isso? Às vezes duas pessoas juntas, elas atrapalham Deus. Porque elas metem os pés pelas mãos. E elas só conseguem se maltratar, se apontar, se acusar, só conseguem se agredir todos os dias. Quanto mais elas falam, mais as coisas ficam pior. Quanto mais elas convivem juntas, mais elas fazem o ambiente ficar cada vez mais tumultuado e hostil. E aí um dia aquele camarada arruma as coisas, sai de casa. E a mulher diz assim, foi o fim, acabou o nosso relacionamento. Pastor, a audiência está marcada na justiça.
querida. Ei, mulher. Ei! Presta atenção. Eu já vi gente separada, divorciado há 7 anos e voltar. E casar novamente. Porque isso para Deus não é nada. Se vai assinar um pedaço de papel, o que significa? Ah, assinou um papel. Ah, pastor, no dia que assinar o divórcio, Deus não pode mais agir. Quem foi que disse isso? Como se um casal chegasse diante de um juiz, terreno, mortal, e ali eles assinassem o divórcio, e ali, aquele divórcio é uma lei que impede, no mundo espiritual, Deus de agir. Deus não vai mais agir porque aquilo ali foi assinado. Deus não vai mais fazer nada porque aquilo ali foi assinado, como se aquele papel valesse nada para Deus. Não sei quem foi que colocou isso na cabeça. Ah, pastor, porque o que é, como é determinado na terra, determinado no céu. Calma, peraí que não é assim não. E essas leis que existem aí. Então pronto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado por Deus lá no céu, porque foi aprovado pelos homens da terra. Calma, não é assim não, peraí. Espera aí, não é assim não. O camarada sai de casa e naquela situação de separação, Deus começa a tratar ela. Deus começa a tratar ela. E a primeira coisa que Deus faz, sabe o que é? É trazer a memória, é fazer aquela pessoa cair em si e enxergar o que ela perdeu, do que ela está abrindo mão, o que é que ela está abandonando na vida dela. Uma história, filhos, uma vida, uma convivência, lembranças, sonhos construídos juntos, momentos felizes. Aquela pessoa começa a sentir falta, e através daquela saudade, daquela falta, o coração se quebranta, e a hora certa para Deus agir, Deus começa a trabalhar na situação. Ah, meu filho, você está sofrendo. Você está sofrendo, meu filho? Pois através desse sofrimento eu vou trabalhar no seu coração. Através dessa dor que você está sentindo, eu vou trabalhar no seu coração. Aí Deus começa a trabalhar no coração dele. Aí ele lembra. E a saudade vai aumentando, Aí ele diz assim, não vou voltar para casa, porque vai ser a mesma coisa. Ninguém quer voltar para aquilo que vai ser sofrimento de novo. Ninguém quer sofrer de novo. Para voltar para ser a mesma coisa, eu vejo mulher querendo que o marido volte para casa, para quê? Se você não mudou. Você quer que ele volte e você não mudou. Mas só que ao mesmo tempo Deus começa a trabalhar no coração dela. Deus começa a trabalhar no caráter dela. E ela vai ver o quanto ela foi tola, porque a vida dela vai passar como um flash. Um flash de uma cena de filme na sua cabeça. E ela vai ver o quanto ela foi tola, o quanto em alguns momentos ela foi ridícula. Como ela faltou sabedoria em muitos momentos. Como se houve situações que ela tinha que aproveitar e ela estragou tudo. Existiam situações que eram situações de alegria e ela foi lá e estragou a festa. Porque tem gente que é especialista em estragar a festa. Você conhece alguém assim? Você já ouviu falar de alguém assim? Que é especialista em estragar a festa? Tem gente assim, está tudo bem. Cria uma situação, uma conversa, um mal-estar, estraga a festa. Tem gente que gosta de estragar a festa. Mas Deus começa a trabalhar no coração dela. E ela diz, poxa Deus, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Sabe o que é que você precisa fazer para que Deus comece a trabalhar de maneira correta, para que você possa receber instrução? Deus, eu quero receber, pastor, eu quero receber instrução de Deus. Pastor, eu quero receber estratégia de Deus. Estratégia de Deus. O que eu preciso fazer? Primeiro passo. Sair dessa situação de desespero. Ei! No desespero você não vai conseguir nada. No desespero é que as pessoas se matam. No desespero o marido vai lá e mata a mulher mata o marido. No desespero você perde o controle e você faz com seu filho aquilo que você jamais pensou em fazer. Eu vi já um pai deixar um filho desmaiado, porque ele agiu no desespero, na raiva, na ira. Porque quando você encontra-se desesperado, você dá lugar para a ira. Quando você encontra-se desesperado, você parte a sua adrenalina, você perde o controle e você parte para uma situação do tudo ou nada. E de repente você transformou a sua vida num caos pior do que o que já era. Eu já vi um pai dar uma pisa num filho e deixar um filho desmaiado por causa do desespero, da raiva, da ira. Deixou o filho desmaiado. Depois ele colocou as mãos na cabeça e disse, meu Deus, o que foi que eu fiz com meu filho?
Meu Deus, não é possível. Não foi eu que fiz isso com meu filho. Meu filho, me perdoa. Perdoa o teu pai. Não foi eu que fiz isso com você. Ele estava desesperado. No desespero, a pessoa tira a sua própria vida. Porque o desespero bate a nossa porta, porque é uma estratégia do inimigo para nos destruir. Ele quer ver você desesperado. Ei, o inimigo quer ver você desesperado. O inimigo quer ver você desesperada, desesperada, cega de desespero, sem dignidade, sem amor próprio, metendo os pés pelas mãos, falando coisas e dizendo coisas que fazem com que a situação fique cada vez pior. Pastor, eu quero o direcionamento de Deus. Pastor, eu quero uma resposta de Deus. Pastor, eu quero que Deus fale comigo. Pastor, eu quero que Deus me diga alguma coisa. Pastor, eu preciso de uma luz. Pastor, eu preciso que Deus me diga alguma coisa. Primeira coisa, Deus está dizendo assim: ei, minha filha, respira fundo. Você já viu um caso de pessoas desesperadas que alguém vai lá e dá um tapa no rosto? Eu já vi uma pessoa sacudir a outra no hospital. A pessoa estava tão desesperada que eu fui lá e sacudi. Para com isso! Sacudiu a pessoa, tá bom. Tem hora que Deus quer dar uma sacudida na gente. Sabe? Tem hora que Deus quer dar um supapo para dizer assim: para! Tem calma! Calma, rapaz. Ei, mulher, tem calma. Respira fundo. Ei, meu filho! Ei! Tem calma, rapaz! Tem calma! Respira fundo! Tem calma! Deus está dizendo: ei, como é que Deus vai falar se você não ouve? Você já foi conversar com alguém que você quer falar, a pessoa fala mais do que você? Não, mas como é que você não deixou falar? Você quer ouvir um conselho e não deixou falar? Eu estava conversando com um cidadão uma vez, eu ia falar alguma coisa, o cara já tinha falado 1 hora. Ele já tinha falado 1 hora. Toda vez que eu ia falar, ele falava na minha frente. Eu falava, ele falava na minha frente. Meu filho, se você não deixar eu falar, não vai ter como eu conversar com você. Só você fala. Você não quer ouvir. Você não para ouvir. Tem gente assim. Correndo de um lado para o outro. Bate numa porta, bate noutra. Desesperado. Vai para o terreiro de macumba. Vai para o centro espírita. Vai não sei para onde. Vai para as cartas de tarô, vai para as cartas da cartomante, bate numa porta, vai para a igreja, vai para outra, vai para outro canto, vai para o outro, e Deus para! Para, rapaz. Para, mulher. Para me ouvir. Respira fundo. Aquieta o teu coração. Deixa eu falar contigo. Deixa eu falar contigo. Tem calma. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Para um pouco para pensar. Tá tudo certinho? Tá? Você tá aí? Para o carro aí um pouquinho. Para um pouco para pensar. Calma. 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 Tá na cozinha? Para um pouquinho aí. Tá no carro? Para um pouco aí. Tá no trabalho? Tá em casa? Para um pouco. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. E a primeira coisa que Deus diz é assim: ei, eu tô aqui, viu? Você não vê porque você não para. Você não vê porque você vive metendo os pés pelas mãos. Você não enxerga porque você fica olhando para o tamanho do gigante do problema. E você fica vendo as coisas de baixo para cima. Ei, eu estou aqui. Deus está dizendo para você. Você quer sentir minha presença? Você quer constatar essa realidade? Eu estou aqui. Eu estou aqui pertinho de você. Você quer sentir minha presença? Para um pouco e glorifica o meu nome. Para um pouco e diz que eu sou Deus na tua vida e me adora. Me adora. Se eu disser para você que a adoração é um excelente antídoto. A adoração é um excelente antídoto para acalmar a alma, para tranquilizar o coração. A adoração serve para isso. É por isso que muitas pessoas que se chegaram desesperadas diante de Jesus, a primeira coisa que fizeram foi se prostrar e adorar. Porque a adoração é um excelente antídoto para acalmar a alma.
A adoração é um excelente antídoto para fortalecer o coração. É as portas que se abrem para o agir de Deus. A adoração é um convite para o Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Vem, invade a minha vida, invade a minha alma e arranca toda amargura, arranca todo desespero, arranca toda aflição, aquieta o meu coração. Vem, Espírito Santo. A adoração tem essa capacidade. Por isso é que a adoração é um excelente antídoto para acalmar a alma e que abre as portas do coração para o agir de Deus. É por isso que muitas pessoas chegavam diante de Jesus, não tinham o que falar, não tinham o que dizer, já tinham chorado tudo o que podiam chorar, não existiam mais lágrimas para chorar. Deus, eu não tenho mais lágrimas. Deus, eu já falei tanto. Deus, eu já gritei. Deus, eu já briguei. Deus, eu já confrontei. Deus, eu já meti os pés pelas mãos. Deus, eu já estraguei tudo. Deus está dizendo: aquieta o teu coração e me adora. E deixa eu consertar as besteiras que você fez. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. E se você não sabe fazer nada, se você não tem palavras, se você não sabe como pedir, não sabe o que dizer, então me adora. Porque através do teu louvor e da tua adoração, eu vou consertar tudo na tua vida. Eu vou entrar aí no teu coração tumultuado, inquieto, e eu vou acalmar tudo. Vou limpar e vou começar a te encher e vou aumentar a tua fé. E vou arrancar todo o desespero, toda a fadiga, toda a amargura, a dor e a aflição do teu coração. Me adora. É o primeiro passo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Ori calabashuri evalabas. Ricandereva labashuri evalabas. Faça isso agora. Faça isso agora. Aonde você estiver, você pode fazer isso. Aonde você estiver, você pode fazer isso. Adore o Senhor. Diz que ele dá força ao cansado. Dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Lá no livro do profeta Isaías: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Talvez você esteja no seu carro e você amanheceu o dia dizendo: que dia infernal é esse? Que dia horrível é esse? Deus está dizendo: cala a tua boca. Cala a tua boca, deixa eu trabalhar no teu coração. Deixa eu acalmar a tua alma. Deixa eu blindar o teu coração contra as retaliações do inimigo. Para que o inimigo não venha encher a tua alma de pavor e de desespero e você meta os pés pelas mãos. Me adora. Me adora, que eu sou Deus na tua vida. Eu estou aqui. Ei, eu estou aqui, ó. Eu estou perto. E se você quiser, eu posso fazer você sentir a minha presença. Se você quiser, eu posso fazer você sentir a minha presença como você jamais sentiu na sua vida. Eu posso fazer você sentir a minha presença e encher o teu coração agora de alegria. E você vai voltar e vai retomar a sua vida olhando de cima para baixo, cheio de alegria, entusiasmado, cheio de fé, cheio de força, cheio de entusiasmo, cheio de gozo, cheio de vontade para lutar, para vencer, para alcançar. Me adora! Me adora porque eu sou o Deus que te saro. Me adora porque eu sou o Deus que te restauro. Me adora porque eu sou o Deus que renova as tuas forças. Eu sou o Deus que derrama unção sobre a tua vida. Eu sou o Deus que despedaça o jugo, que quebra as cadeias, que faço cair por terra o inimigo na tua vida. Me adora porque eu sou Deus.
fazer. Me adora porque eu posso abrir portas que ninguém pode abrir. Me adora porque eu posso tirar você de uma situação inferior e te colocar numa situação superior. Me adora porque eu estou perto e você não vê. Eu estou aqui e você não consegue sentir a minha presença. Eu sou Deus na tua vida. Eu nunca te desampararei. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei só. Você foi que deu as costas para mim. Mas me adora porque eu estou perto. Eu vou mudar esse negócio. Eu vou entrar nesse negócio. Eu vou mudar essa situação. Não existe desespero. Não existe algo que eu não possa fazer. Ah, me adora. Me adora. E eu vou fazer uma reviravolta na tua vida. Me adora. Me adora. E você vai ver. Você vai ver. E todos vão ver o que eu vou fazer na tua vida. Porque eu sou Deus.